Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal do Sorveteiro Raiz. Meu nome é Eduardo e para quem está conhecendo o canal pela primeira vez, esse é um canal que a gente troca bastante ideias sobre sorvetes e sobre sorveterias. A gente não foca só em produto. A nossa intenção aqui é a gente sempre lucrar mais na nossa loja, tá? A gente vender mais sorvete na nossa loja. E hoje nós vamos bater um papo sobre estratégias de venda. Agora já são quase 6 horas da tarde, hoje foi um dia muito trabalhoso, né, cara, aqui pra gente aqui, produção tava a mil, tava até agora lá na produção, mas eu resolvi fazer um vídeo aqui porque eu acho importante a gente conversar sobre isso. Eu vejo muitas pessoas no nosso canal lá perguntando, pô, como é que eu vendo mais? Ou como é que eu tenho mais lucro? E aí vamos bater um papo sobre isso, tá? Essa história de vender mais, você percebe que ela não está muito relacionada com o tipo de produto que a gente faz? Né? Não significa que o melhor produto, venda mais. Até você ter o seu produto e até você vender, tem um caminho muito grande aí no meio. Por que eu falo isso? Quando comecei a trabalhar no sorvete, há 20 anos atrás, o meu sogro ainda era representante comercial, né? Vendia produtos para sorvete, a loja era bem pequenininha, tal. Eu comecei a namorar minha esposa. E quando eu vinha pra cá, cara, eu ficava de férias, às vezes eu ficava quase um mês de férias na casa do meu sogro, né? Começo de namoro e tal. E eu viajava muito com ele, né? Ele fazia essas viagens, se saía cedo e voltava de noite, viajava toda a região vendendo produtos de sorvete. E até então, pô, não estava nem preocupado com venda, não sabia de nada, eu estava conhecendo o mundo do sorvete. E eu começava a acompanhar ele falava assim, Du, na hora que eu chegar no cliente para vender, você fala o mínimo possível, tá? Não fala nada de sorvete, não fala a realidade, fala eu não sei do ramo e tal, porque às vezes eles perguntam algumas coisas para você. Eu falei, tá bom. E eu só ficava observando. E eu via que ele chegava num cliente, ele falava mais. No outro cliente, ele ficava mais quieto, só ouvia o cliente. Em outro cliente, ele mostrava os produtos dele, conversava sobre sorvete, mas não oferecia nada. Nem falava de valor. Aí às vezes você chegava num cliente, o cliente, pô, mas quanto é isso? Ele, não, calma, cara, deixa eu te explicar, o produto é assim, tal, tal, tal. O cliente ficava tão interessado em saber valor, preço, e ele não falava o valor, preço. Aí a gente passava em outro cliente, já era uma venda totalmente diferente, era uma venda mais agressiva. Ele apertava o cliente para vender, né? E eu ia conversando com ele, falava, pô, mas por que cada cliente você trata de uma maneira? E aí ele me ensinou uma coisa que eu acho que é fundamental para gente que trabalha, que tem o nosso negócio. Foge até de sorvete. Eu falo para comércios em geral, que é ser observador. Quando a gente é observador, tudo fica mais fácil no nosso comércio. E ele começou a me explicar como eram as técnicas de venda que ele usava. E olha que interessante. As técnicas que ele usava 20 anos atrás, hoje eu estou numa época, numa fase, estou estudando muito, cara, é muita teoria, e pô, você aprende algumas coisas, né, relacionadas à venda, por exemplo, quando você está estudando vendas, tem uns nomes em inglês, uns nomes bonitos e tal, para ficar, sei lá, mais atrativo, e quando eu vou conversar com ele sobre isso, ele fala, então, eu fazia isso, lembra disso, lembra daquilo, ele aplicava isso, mesmo sem saber o nome das coisas, né, sem saber, talvez, a técnica, explicar a técnica para você, mas ele explicava isso. Ele usava os gatilhos mentais para ele prender o cliente, para ele vender, e ele vendia muito bem os produtos de sorvete. E aí, pô, cara, acendeu a luzinha, sabe? Eu falei, ó, a gente tem que ser observador, cara. E ele sempre me falou, Du, se você for um cara que sabe escutar e for observador, você tem grande chance de ter sucesso. E a partir daí, cara, eu comecei a observar. E aí, tudo passou a fazer um sentido, tá? E realmente eu falava assim, cara, quando eu comecei a namorar a minha esposa, olha que interessante, chegava na loja, ele falava assim, ô Du, esse sorvete aqui é bem melhor que da marca X de mercado, aquela marca gigante. Eu no começo de namoro, tá, eu pensava assim, o sorvete deles era bom, eu pensava assim, tá puxando sardinha. Pô, você acha que o sorvete de uma loja pequena vai ser melhor de uma marca, sei lá, líder de mercado?
Não faz sentido, né? Você fala de uma marca hoje, você fala dessas marcas líderes de mercado, todo mundo conhece. Pô, isso é tal. Você acha que o sorvete de uma loja pequena é melhor? E realmente era, quando a gente provava. Né? E aí eu tinha aquele choque, falava, pô, mas como é que a gente pode produzir um sorvete melhor do que a marca líder de mercado a nível de Brasil, que vende em todos os mercados, todas as padarias, tem em todos os comércios, e essa marca vende muito, óbvio, e a gente não vende tanto assim. Não era, às vezes o nosso preço era menor que o dessas marcas líderes de mercado e o nosso sorvete era melhor. E a gente não vende igual essas empresas líderes de mercado. E aí eu comecei a entender que não é somente o produto que vende. É fundamental, é um dos pilares da gente ter sucesso, é ter um bom produto. Mas não é só ele, né? Não é só o produto que vai fazer vender. Se fosse assim, todo mundo que faz um bom produto racharia de vender. E a gente não vê essa realidade, né? A gente vê um negócio totalmente diferente. É comum, por exemplo, no nosso ramo, a gente ver grandes empresas, ou a gente vê grandes redes de lojas, ou grandes franquias, que a hora que você vai provar o produto, você fica até decepcionado, né? Mas são empresas grandes, porque, pô, sei lá, tem centenas de lojas. Nenhuma empresa faz centenas de lojas, vende centenas de franquias, se ela não tiver um negócio validado, se ela não tiver um negócio lucrativo, né? Então eles vendem, eles conseguem vender. E muitas vezes o nosso sorvete, da nossa loja, quando a gente começou, já é melhor do que o sorvete dessas franquias. E aí então eu fico a pergunta para vocês, por que eles vendem muito e a gente talvez tenha dificuldade para vender? Uma das respostas, bem óbvia, é o marketing. Lógico, tá? É uma empresa grande, eles vão investindo muito em marketing. Toda empresa tem que investir e a empresa vai crescendo, vai aumentando o seu investimento em marketing. Essas empresas grandes, geralmente eles destinam uma porcentagem da venda para marketing. Então depende da franquia, é comum, se vocês já conversaram com alguma franquia, foram pensar em montar alguma franquia, às vezes você tem, além do royalty da franquia, você tem uma taxa, por exemplo, de 4% sobre o seu faturamento para marketing. Então imagina, 4% sobre todo o faturamento de todas as lojas, essa empresa usa de marketing, para ela melhorar o branding dela, né, que é o nome. Quanto mais forte for a marca, mais valor agregado tem, mais passa-se a vender e você pode aumentar o seu produto. Né? Isso é bem óbvio. Mas eu quero fugir um pouco disso. A gente tem que fazer o nosso marketing na nossa realidade. Tá? A gente não consegue fazer uma agência de marketing, não consegue contratar. Tem como a gente fazer o nosso marketing na internet? Pô, tem como, cara. Cria uma rede social, posta lá na rede social, impulsiona a sua postagem. Isso já muda o jogo, tá? Você não precisa ser fera em marketing, é só clicar em impulsionar lá, pô. Você vai escolher o valor. A partir de 5, 7 reais você consegue divulgar essa publicação para milhares de pessoas, talvez. Né? Se você investir 5, 7, 10 reais por dia, talvez de 500 a 1.000 pessoas vão ver a sua publicação. Então não tem desculpa para a gente não usar o marketing. Tá? Você vai falar, eu sou pequenininho, eu não tenho essa verba. Tem que ter, isso faz parte, isso não é gasto, isso não é despesa. Aliás, entra como despesa, mas isso não é um gasto, isso é um investimento, tá? Que a ideia é trazer retorno. Então a ideia é você investir 100 em marketing e trazer, sei lá, 500 de venda, ou mais pessoas conhecerem o seu produto, tá bom? Essa é a ideia que a gente tem que fazer. Preste atenção para você ver. O que uma empresa, uma grande empresa, o que leva o cara a comprar, por exemplo, um iPhone? Um iPhone novo. É óbvio que é um celular fantástico, não tenha dúvida. Tá? Para quem, por exemplo, trabalha com internet, trabalha com vídeos, com fotos, ele tem recursos impressionantes, o iPhone. Ele é fantástico. Mas pensa no seu ciclo de amigo aí, vocês. Quantas pessoas que vocês conhecem que têm iPhone, que realmente utiliza o iPhone para trabalho, aquilo lá é uma ferramenta de trabalho, fala, eu preciso ter esse celular, senão eu não consigo trabalhar. Vocês vão ver que é a minoria de pessoas, né? O cara compra um iPhone porque é legal, porque é o melhor celular, talvez, porque está na moda, né? Mas ele não usa aquele celular para trabalho, e o cara paga caro, ele paga 7, 10 mil, sei lá quando está um iPhone novo, deve estar nessa faixa a partir de 7,
Quer dizer, então, ele está pagando caro num produto que qualquer celular intermediário de R$ 1.000, R$ 2.000 iria agradar a ele. E ele não faz isso, ele compra um iPhone. O porquê disso? Cara, tem um estudo em Harvard que foi feito em 2014. Eu até tentei procurar referência aqui na internet e eu não achei o nome do estudo certinho, senão eu passava para vocês. Mas eles chegaram à conclusão que 85 a 95% das vendas, né, ou das compras que a gente faz é sempre inconsciente. A gente compra por algum fator emocional, algum gatilho mental, mas não é de maneira racional. Um exemplo que eu dei do iPhone. Né? Se o cara for parar para pensar e falar, cara, será que realmente eu vou usar esse celular aqui? Pô, paguei tanto nesse celular, eu realmente preciso disso? O cara talvez não vai comprar, entendeu? Mas não é. A grande maioria das vendas é sempre de maneira inconsciente. Isso leva o que? A gente observar como a gente pode vender os nossos produtos. Olha uma Harley Davidson. Todo mundo quer ter uma Harley Davidson. Já pensou? Quem gosta de moto? Fala, Harley Davidson é o que há. Olha que interessante, né? Então eles conseguem criar esse modelo, eles conseguem fazer você, ó, eu quero pertencer a Harley Davidson, eu quero pertencer a Apple. Você olha, tem no carro colado, o cara cola adesivo da Apple, adesivo da Harley Davidson. Olha o quão forte é esse branding dele, né? Olha o quão forte é esse apelo emocional que o cara pega uma marca e cola no carro desse. Casos mais extremos, tem cara que tatua a marca no corpo. Então olha que interessante. A gente pode tirar essas coisas de proveito para a gente usar na nossa sorveteria. Tá bom? É isso que é importante. Existem várias maneiras da gente vender a mesma coisa. Tá? Quando a gente vai falar da nossa loja, qual que é o primeiro fator? Se eu fosse para fazer assim, ó, cara, a coisa mais importante para mim vender mais na minha loja. Eu tenho certeza que é isso, ser observador. Você tem que observar qual que é a necessidade do seu cliente. Não é o que ele precisa, e sim o que ele quer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu trabalho com... A gente aluga carrinho para festa. É muito carrinho para festa de criança. Geralmente carrinho com 150 picolés e tal. E geralmente, na maioria das vezes, quando é festa de criança, quem vem reservar o carrinho é a mãe. Né? Geralmente quando é festa dos filhos, na maioria das vezes são as mães que correm atrás da festa para fazer acontecer, decoração, bolo, tudo. E são as mães que procuram a gente. E quando a mãe vem me procurar, vem comprar o meu sorvete, não tem só eu de sorveteria. Tem centenas, talvez centenas aqui na região de sorveteria. E aí qual que é um argumento que eu uso forte para essa mãe e que funciona muito bem e que todo mundo poderia usar na sorveteria? Pensa na mãe, ó, vocês que são mães, tá? Quem é mulher que está me assistindo, pensa como que é você planejar uma festa com uma criança. Eu dou risada porque a minha esposa planeja todo ano e todo ano é aquela loucura, cara, ela fica perdidinha, né? Que é muita coisa para planejar. Aí você chega, a mãe chega para querer comprar o meu sorvete, querer comprar o nosso picolé. O que eu falo para ela? Eu foco em 2 fatores, que é tranquilidade e segurança. A mãe está comprando um produto que vai alimentar o filho e os amigos do filho. E a mãe está numa correria. Ela tem medo desse produto chegar no dia e não entregar. Porque ela contou para o filho. Ela falou, filho, vai ter sorvete na sua festa. O filho contou para os amigos. Está todo mundo esperando o sorvete. É a sobremesa da festa. Imagina se o sorveteiro vai lá e não entrega o que foi combinado. Então, quando a mãe chega para vir conversar comigo, ela pergunta como que funciona o carrinho, eu explico tudo. Eu explico quantidade, eu explico os preços e explico como funciona. Eu falo, ó, funciona assim, ó. A senhora vai Eu falo, funciona assim, ó. A senhora fique tranquila que a senhora paga metade agora e a outra metade a senhora paga quando entregar. E aí funciona assim, ó. A senhora está levando um produto seguro, todos os nossos sorvetes são pasteurizados, a gente fabrica, a senhora pode conhecer a nossa fábrica, ela geralmente vem na loja e fala, nossa loja, conhece, prova o nosso produto, não se preocupe quanto a isso.
E uma vez que a senhora reservou agora, a senhora pode dormir tranquila e não se preocupe que o sorvete vai estar lá no dia tal, na hora tal. A senhora tem um contato no nosso WhatsApp, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Fora isso, está resolvido o problema. Cara, isso é fatal. Pensa na mulher, na cabeça dela, ela falou assim, ó, eu não posso ter mais essa preocupação do sorvete. Puta, eu comprei o sorvete agora, o cara vai entregar, não vai, e tal, e não sei o que. Isso resolve a situação dela. Pensa, porque ela quer um produto seguro e ela não quer, ela já tem. Imagina, ela tem o sorvete, ela tem talvez o buffet, ela tem a decoração, ela tem o salão, ela tem os convites. Às vezes vem pessoal de fora, ela tem que receber o pessoal, ela tem que arrumar minha filha. Vai vendo quantas coisas, sei lá, tirar foto, tem 1000 coisas para ela fazer. Você alivia, você fala, você passa tranquilidade para ela, fala, ó, fica tranquila que no dia tal o carrinho vai estar lá. A senhora não precisa se preocupar, não precisa nem ligar para a gente. Mas mesmo assim, se a senhora tiver qualquer insegurança, quiser ligar, quiser perguntar se está tudo certo, aqui está portas abertas. Pode entrar em contato com a gente a hora que for, tá bom? Cara, esse argumento é fatal para a mãe. A mãe quer tranquilidade. A mãe quer segurança. Você vê, eu falei pouco do sorvete, eu falei da segurança do nosso produto, mas eu não precisei falar, meu picolé tal, vem fruta, meu picolé de coco é no sim, meu picolé de morango é desse jeito, meu picolé de chocolate, eu só uso cacau, sei lá, eu não precisei ficar falando muito do produto. E sim, eu foquei no que essa cliente queria. Ela queria uma tranquilidade, ela só quer que a sobremesa chegue lá para ela não ter dor de cabeça. E foi isso que eu prometi para ela. Cara, isso muda o jogo, entendeu? Quantas vezes eu fechei carrinho desse jeito? E a pessoa vem falando, eu tenho mais 2 orçamentos, o que você faz pra mim, não sei o que. Às vezes meu orçamento é mais caro, mas eu passei tanta confiança pra ela, e eu passei esse desapego, né, que eu não preciso necessariamente vender pra você, eu não tô louco pra te vender. Eu tô falando que o carrinho é isso, isso e isso. E a pessoa fecha comigo. Olha que interessante, porque eu observo. É só observar. Todas as mães, quando vão planejar uma festa inteira, às vezes o orçamento está curto, se ela tem grana, ela vai lá, contrata um buffet e não se preocupa com nada, né? Mas se o orçamento está curto, ela vai fazer às vezes no salão do prédio e ela vai contratar tudo por conta própria. Até a decoração aqui, tem lugares que, eu sei porque minha esposa às vezes faz, tem lugares que você contrata a decoração e você mesmo monta. Né? Então assim, você deu tranquilidade para sua cliente. Tá vendo? É isso que ela queria. O sorvete ficou em segundo plano. O que foi que você atingiu o objetivo dela, ela fechou com você. Talvez o seu sorvete não é o melhor de todos da cidade, tá? Não é o melhor preço de custo-benefício, mas você ofereceu para ela o que ela estava procurando. Isso muda o jogo totalmente. A gente fecha mais carrinhos, a gente fecha mais vendas, tá bom? Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte. Eu até anotei aqui, ó. Quando o cara tá novo no ramo. Quantas vezes a gente vê principalmente na fábrica aqui, né? O cara chega lá na loja para querer conversar, o cara quer revender sorvete e a gente deixa o cara falar, porque é interessante, observa, deixa o cara falar com você. O cara em 5 minutos ele vai mostrar para você o que ele precisa, ele vai mostrar para você qual que é a necessidade. Conversa boba, jogando conversa fora, você já sabe qual é a necessidade do cara. O cara vai falar se ele está montando para esposa dele, que está em casa e quer trabalhar fora, ou se ele está ferrado, ele precisa montar isso daí, tem que dar certo, ou se ele está montando para investimento, ele vai deixar funcionário. Em 5 minutos conversando com o seu cliente, você vai observar qual que é a real necessidade dele. E aí a sua conversa vai partir tudo de acordo com a necessidade dele. Eu lembro até hoje, a gente ia fechar, veio um cara procurar a gente, que ele abriu uma sorveteria, que estava tudo pronto, que ele só estava procurando fornecedores. A loja dele ia ser muito grande, ele ia ter, 8 freezers de sorvete, ele queria colocar sorvete bom, mas ele já tinha 2 empresas que estavam interessadas em fornecer para ele. Uma empresa ia pagar toda a inauguração dele, fazer um contrato de 1 ano, a outra empresa ia dar não sei o que de brinde. Ele contou toda essa história pra gente. Tava eu e meu sogro, eu fiquei quieto na época, a gente só deixou ele provar o sorvete nosso, né? E ele falou, eu gostei do seu sorvete, cara, eu quero ver. Ele falou assim, eu quero ver o que vocês vão me dar para me iniciar minha loja.
E aí, cara, eu quieto. Meu sogro falou assim, ó, eu não vou te dar nada. O cara, pô, mas como assim? O cara me dá isso, o cara me dá aquilo. Ele falou, não, cara, de produto eu não vou te dar nada, você não vai ter um picolé de graça. Só que é o seguinte, você vai ter esse sorvete espetacular na tua loja, você provou, você gostou, não gostei, não, gostei, realmente é muito bom. Assim, ó, você vai ter esse sorvete espetacular e eu vou te dar todo o know-how de 25 anos que a gente tem. Como você trabalha, como você monta as taças, como você atende, como você expõe o seu sorvete. Vou te sugerir preços. Resumindo, você vai começar com uma baita assessoria. É isso que eu tenho para oferecer para você. Cara, e o cara, não, tá bom, não sei o que, o cara tentou tirar mais alguma coisa nossa e a gente foi embora. E isso faz tempo, tá? E eu entrei no carro e falei, porra, Sônia, fodeu, o cara não vai fechar com nós, pô. O outro ofereceu todo aquele caminhão de produto, o outro ofereceu não sei o que de brinde e tal, e você não ofereceu nada, pô. Você falou, mas como eu não ofereci nada, cara? Eu ofereci o nosso know-how, pô. Tudo que a gente tem de sorvete. Você quantos anos a gente tá com a nossa sorveteria? A gente sabe o que funciona. A gente já cometeu um monte de erros, então a gente sabe o que não funciona. Isso não tem preço, isso é melhor que qualquer produto de graça. Isso é muito melhor. Ele falou assim, fica tranquilo que nós temos uma grande chance de fechar. Cara, o que aconteceu? A gente fechou esse cliente. Ele veio procurar a gente. Você vê que interessante? Porque o meu sogro foi um cara observador e ele me falou na época no carro, falou, Du, o cara tá montando agora uma baita loja, o ponto é dele, já tá tudo comprado, significa que ele tem dinheiro. Ele não tá precisando agora de desconto para ele comprar produto, ganhar produto de graça, não é isso. Ele só precisa de um direcionamento, ele tá precisando agora de informação, como ele vende mais o sorvete. E eu prometi para ele que eu vou dar esse know-how, eu vou passar para ele o que funciona, as coisas que funcionam numa loja. Então você não percebeu, mas o que eu ofereci para ele tem muito mais valor do que qualquer sorvete de graça, qualquer produto de graça. E aí que eu comecei a abrir a cabeça, eu comecei a perceber, eu falei, olha cara, você vê, eu na época estava junto com ele, estava só ouvindo, e eu falei, eu não vou falar nada, porque depende de uma coisa que você fala, às vezes você mata a venda, né? Você fala bosta, né, borracha? Desculpa a palavra. Aí eu ouvindo, eu falei, olha cara, você vê que interessante? Ele falou assim, cara, ouve o cara falando, percebe na loja dele, ele já comprou as coisas, a loja é dele. Ele já falou que ele não vai, no começo ele não precisa nem tirar salário de lá, que ele não depende disso, tá? E ele quer montar um negócio legal. O problema dele não é dinheiro. Ele não tá montando uma loja ferrada, ó, cara, gastei pra caramba, não tenho mais dinheiro pra comprar nada, pelo amor de Deus. Não, não é isso. Ele só quer, ele precisa de um direcionamento. E aí o que aconteceu? O cara fechou com a gente. Você vê, isso foi uma questão de observação. Isso é muito importante. Outro exemplo, buffet, o cara chega na sua loja, ele tem uma festa hoje, ele é de um buffet, ele está cotando sorvete. Você fala, mas para quanto você precisa? Ah, cara, preciso para hoje, de noite e tal. Pô, quanto você faz para mim? Às vezes o seu produto está mais caro que o seu concorrente. Eu já tive caso que o meu cliente estava esse cliente estava na loja, procurando picolé, ele chegou e falou, quero conversar com você, conversar com o responsável. Eu falei, pode falar. Ele veio falar comigo que ele precisava de 1000 picolés. Isso era meio-dia, horário do almoço, para 4 horas da tarde para o evento. Quanto que eu conseguia fazer? E ela estava no telefone com a chefe dela. Falou, meu chefe está em tal lugar, que era o meu concorrente. Eu sabia quanto que era o preço do meu concorrente. Eu não fico, sinceridade, eu não fico muito olhando o concorrente não, vendo o que o cara faz, deixa de fazer. Só olho o basicão, mas eu me preocupo com o meu comércio. Tá? Não tem muita preocupação com o concorrente não. Mas eu sabia quanto que era o preço, porque o cara tinha uma placona lá. Picolé no atacado X, era mais barato que o meu. O que eu falei para ela? Eu fiz mais barato. Eu fiz um pouquinho mais barato que daquele concorrente lá. Porque valia a pena para mim. E eu pensei o quê? Essa cliente não é minha. A festa é hoje. Se o meu produto hoje não for mais barato que o meu concorrente, ele vai levar do meu concorrente. Se ele leva o meu, talvez eu diminui meu margem de lucro, tá? Mas ainda foi lucrativo, óbvio, mas talvez eu tenho um lucro menor agora, mas pensa que esse buffet conheceu o meu produto é melhor que o do meu concorrente, no caso era, tá? O meu produto é melhor que o meu concorrente, ele já tem uma pessoa para conversar das próximas vezes.
E lógico que quando eu vendi o produto, eu falei, ó, cara, procura a gente aí, a gente faz um embolado, tal, a gente tem fabricação própria e não sei o que. Meu concorrente era revenda. Eu não falei isso. Quando eu vou conversar com algum cliente, eu não cito concorrente. O cara pode citar concorrente, eu nunca falo mal, bem de marca nenhuma, cara. Eu valorizo o meu produto, tá? Mas eu sabia que meu concorrente era revenda. Eu falei, ó, a gente é loja própria, pô, então a gente consegue fazer um preço diferenciado, consegue fazer um bem bolado. Você vê, isso são vendas de oportunidade. Se você falar assim, não, eu não abaixo o preço de jeito nenhum do meu picolé, você ia perder essa venda. Vale a pena perder essa venda? Ou não vale a pena perder essa venda? Tá vendo? Tudo isso é a gente observar. Um cliente vai querendo preço, o outro cliente vai querendo know-how, o outro cliente vai querendo segurança, tá? O outro cliente, sei lá o que ele quer. A gente precisa, para a gente vender mais, primeira coisa, a gente precisa ser observador. Conhecer o que o nosso cliente quer e oferecer para ele o que ele quer, tá? Isso muda o jogo, gente. Muda o jogo totalmente. Passem a partir de hoje, se vocês não são, passem a ser observadores, que vocês vão perceber o que os seus clientes estão precisando, o que eles querem. Eles falam para você. Se você deixar o cliente falar, eles falam para você. Tá? Então, quando chega alguém querendo comprar o produto de vocês para revender alguma coisa assim, não fica falando igual um tagarela, meu produto é isso, meu aquilo. Não, deixa o cara falar. Deixa o cara falar que vai sair da boca dele o que ele está procurando, o que ele veio buscar. E aí você vai bolar a sua estratégia de venda. Tá? Gente, isso muda o jogo. Tá bom? E se a gente, vamos citar um exemplo de uma estratégia de venda também que é muito legal, é muito usado no nosso ramo pelas franquias, principalmente aquelas de loja de fábrica, que é o produto de entrada. Já perceberam? Você chega às vezes numa loja de fábrica, principalmente quando ela inaugura, ela está com um item pelo menos num preço lá embaixo, sabe? Um preço bem promocional mesmo. Essas franquias, elas são tão agressivas que a própria fábrica faz assim, ela pega na inauguração, ela fala para o franqueado vender o produto no mesmo preço que ele comprou, mas para ser baixo mesmo, porque qual que é a ideia do nosso produto de entrada? Não é a gente ganhar muito dinheiro com esse produto, ter uma margem de lucro alta. É um produto de entrada, é para o cliente entrar na tua loja e conhecer a tua loja e conhecer os seus produtos, entende? Uma vez que ele entrou na sua loja, eu quero aquele pote de 2 litros que custa X. Cara, ele está dentro da tua loja, você tem a alternativa de mostrar a loja para ele, ele mesmo vai ver a loja, você pode oferecer algo a mais, ele pode comprar algo a mais. E por mais que ele saia somente com aquele pote que você colocou promocional, que a sua margem de lucro é pequena, pensa que ele levou um produto seu para casa e ele provou. Ele não conhecia. Entende? Você tem chances de ter um novo cliente. Essa é uma estratégia muito usada. Olha aí quando abre uma loja de fábrica perto de vocês. Quantas vezes eu vejo no grupo os caras falando, não é possível, como é que o cara vende o preço desse jeito? Isso é não sei o que. O cara está tendo prejuízo, é impossível. Não é, às vezes é uma estratégia de venda. O produto é por um período, esse preço, ou é só um produto. Pensa no mercado. Todos os mercados grandes aí, não tem um monte de folhetinho? O que vem nos folhetinhos do mercado? Não são umas promoções? É essa promoção que vai atrair você no mercado. Uma vez dentro do mercado, você já aproveita e leva a cebola que está faltando, o tomate, ou a banana, ou não sei o que e tal, você vai pegar alguma coisa dentro do mercado. Ainda mais se você for com teu filho, né? Quem vai com o filho no mercado dança. Eu sei porque eu vou toda semana, eu vou com meus filhos, sempre tem alguma coisinha, né? Não adianta você falar, eu vou comprar só isso no mercado. Não, pai, pega um negocinho para mim. Então o mercado sabe disso. A intenção do mercado é te atrair para dentro. E aí lá, eles têm várias estratégias que fazem você levar mais produto. Essa estratégia é muito legal a gente colocar na nossa loja. É uma coisa simples, cara, uma alternativa simples que você pode colocar e que faz o total sentido. Chama atenção. Geralmente, o fator que chama atenção dessa estratégia é sempre o preço. Tá bom, gente? E tem um jeito certo
e o jeito errado da gente fazer. O jeito certo é a gente oferecer um bom produto num preço barato, tá? O cliente ter uma boa oportunidade, o cliente levar uma vantagem, tá bom? Essa é uma estratégia certa da gente fazer. Ou a cada tanto de venda o cliente leva produto X, né? Ou compre 2 e leve 3, ou sei lá, gaste X de dinheiro, ou compre tal produto e leve o outro produto para o cara provar de brinde. Alguma coisa que atraia, que vale a pena para o seu cliente financeiramente, mas tem que ser um produto bom. O jeito errado é, eu vou fazer um produto barato mesmo, vou fazer qualquer um, vou fazer com o mais vagabundinho aí, o piorzinho de qualidade aí, que não tem custo mesmo, é só para o cliente vir. Aí você tem um tiro no pé, porque se o seu cliente leva só esse produto, ele fala assim, é barato porque não presta, é barato porque é ruim. E não é essa a intenção é ele conhecer a sua loja. É um produto de entrada da sua loja. Se esse produto for ruim, meu amigo, ele vai achar que a sua loja inteira é ruim. Tá bom, gente? É isso que a gente tem que ter atenção. Existem mais 20 técnicas, tá? 30 técnicas de venda. Tem um monte, venda casada, desconto, bonificação, tem muitas estratégias, né? Brinde grátis, leve 3, a partir de 10 sai por tanto, leva 20, tem várias estratégias que você consegue fazer o cara levar mais e aumentar a sua receita. Mas hoje aqui nesse vídeo eu quero falar para vocês que o importante é a gente ser observador. Isso, gente, muda o jogo totalmente. Observem o que o cliente de vocês querem. Observem o que o cliente de vocês precisam. Deixem ele falar. Ouçam da boca dele. Peçam feedback a hora que o seu cliente for na sua loja. Às vezes o seu cliente não fala nada. Se você está na loja observando o seu cliente tomando sorvete em família, só pela cara dele você sabe se o sorvete está bom, se o sorvete está ruim, se o sorvete está mais ou menos, se o cara está gostando ou se ele não está gostando. Você sabe se a criança está gostando. A hora que o seu cliente vai pagar, se você não perguntar nada, a hora que você falar o valor, por exemplo, que ficou, só pela cara dele você sabe se ele achou caro, se ele achou barato. Quando você fala assim, cara, ei, gostou do sorvete? E o cara olha e fala assim, gostei. Cara, ele não gostou. É diferente. E aí, gostou do sorvete? Pô, gostei, hein, cara. Sorvete bom, hein? Parabéns, cara. Fazia tempo que eu não tomava um sorvete desse. Esse cliente gostou do seu sorvete. Tá? Então tem que ser sempre observador. Cada cliente vem com um argumento. Cada cliente vem com uma necessidade. Tá bom, gente? Observem e passem isso para os seus funcionários. Tá bom? Tentem ensinar os seus funcionários a serem observador. Vocês têm que treinar o funcionário para ele ser igual a gente, tá bom? Quanto melhor o funcionário é, melhor para nossa loja. Tá, gente? Eu fico por aqui. É isso que eu queria falar hoje, que eu aprendi há muito tempo. Eu estou cada vez tentando ser mais observador. Eu já perdi muitas vendas porque eu não pensei, porque eu falei demais, tá? Porque eu não fiz o que o cara queria, tá? Um argumento que eu entrei errado, na hora errada, tá? Eu realmente não foquei no que o cara queria, ou naquela ânsia de vender, era um bom cliente, eu preciso vender e tal. Eu não prestei atenção nessas coisas, tá? Então a gente aprende com muitos erros e com muitos acertos, tá? E se eu tive, né? Se eu tivesse que te dar um melhor dica possível para a gente vender mais, a primeira é: seja observador. Observe o que o seu cliente quer. Beleza, gente? Um abraço, fico por aqui, até a próxima. Valeu!